Uma dúvida que praticamente todo mundo tem quando está iniciando na análise gráfica é como identificar a formação de um topo ou de um fundo no gráfico. Isso aí é bem tranquilo depois que você entende um pouco mais sobre análise gráfica, mas quando você ainda está iniciando, você não consegue perceber. É óbvio que vai existir movimentos claros onde você vê ali nitidamente a formação de um topo, de um fundo aqui, de um topo, enfim. Mas quanto mais zoom você dá na movimentação, então vou dar zoom aqui em 2017, por exemplo, a gente percebe que já fica mais um pouco confuso. Por exemplo, uma pessoa que está iniciando muitas vezes não consegue perceber que aqui foi formado um topo e que esse topo é apenas uma movimentação interna dentro desse topo maior. Então, por mais que aqui seja um topo, aqui também foi formado um topo. A gente vê nitidamente que aqui foi formado um topo, mas quando a gente dá zoom, aí a pessoa vai e fala, olha, beleza, você pode falar que aqui tem um topo, mas existem outros topos muito mais nítidos no gráfico. Como é que eu sei que aqui foi formado um topo? E aí que tá, depende de qual movimentação você quer avaliar. A gente pode falar que aqui nessa movimentação existem essa onda de alta, em seguida essa onda de baixa, essa onda maior de alta, e aí se a gente dá um zoom aqui, a gente percebe que existiu essas outras ondas aqui também. Ok, a gente pode falar que só existem esses topos dentro dessa movimentação maior, dentro de um cenário mais de longo prazo. Para visualizar isso daqui melhor, a gente poderia colocar no tempo gráfico mensal, por exemplo. Se a gente coloca aqui no tempo gráfico mensal, isso daqui fica mais harmônico. A gente só consegue identificar esses topos e a gente não consegue ver que aqui dentro eu tinha apontado por um topo, mais ou menos nessa região. Eu vou voltar lá para o gráfico diário, que vocês vão perceber que é justamente ali naquela região que eu tinha apontado primeiramente. A gente não consegue ver ela no tempo gráfico mensal, porque o tempo gráfico mensal está nos mostrando justamente essa movimentação maior. Mas se a gente coloca aqui no tempo gráfico diário, como vocês estavam vendo, a gente consegue ver outras formações de topos e fundos aqui nessa movimentação. Então a gente tem essa movimentação de topos e fundos interna a essa movimentação maior, a essa onda aqui. Então é como se formasse um fractal, um movimento repetitivo dentro dele mesmo. Por mais que aqui tem um topo e aqui tem outro topo, entre esses topos, entre essa movimentação aqui de alta, a gente vai ter outros diversos topos aqui no gráfico. A gente pode falar que aqui também é um topo, que aqui também é um topo e que aqui também é um topo. Mas note que essa movimentação aqui ficou muito mais curta. Esse topo aqui é bem menos visível do que os topos que estão aqui. Por quê? Porque esse topo daqui é mais visível em tempo gráfico menor. Então se eu colocar aqui no gráfico de 4 horas, isso daqui vai ficar muito mais visível para ser um topo. E como é que a gente sabe qual é o tempo gráfico ideal para a gente ter ali uma formação de um topo e de um fundo nessa movimentação? Como que a gente sabe que a gente está no tempo gráfico certo ao olhar para esse topo e não ao olhar para esse topo aqui? Pela quantidade de candles que existe entre um topo e outro. Se a gente deixa aqui no gráfico diário, que é o que está atualmente, o gráfico diário, e conta quantos candles tem desse topo até este topo, a gente percebe que existe 1484 candles. Um número extremamente alto. Em comparação, se a gente dá um zoom nessa movimentação aqui e conta quantos candles existiu de um topo para o outro, a gente percebe aqui 60 candles. Daqui para cá, quantos existiu? 45. Essa é uma movimentação ainda grande se a gente for comparar com outras formações de topos e fundos. O ideal é que tenha ali por volta de 20 candles entre um topo e outro, e aí você tem ali o padrão certo, o padrão ideal. Mas como é que a gente não tem um gráfico diário, no caso só para algumas pessoas que vai ter aqui possibilidade de usar o tempo gráfico de 3 dias, a gente teria aqui uma aproximação melhor, 17 candles daqui para cá, 20 candles daqui para cá. Então a gente tem aqui uma formação melhor do topo e fundo quando está no gráfico de 3 dias, mas não é todos os trading views que têm acesso a esse gráfico. Então, mantendo aqui no diário, que é o mais fácil para todo mundo, a gente tem aqui uma movimentação aproximada de 30 candles. E é esse o ideal, para você identificar a formação de um fundo ou topo, para você saber se você está no tempo gráfico certo, conta quantos candles existe do primeiro topo até o rompimento, ou de um fundo até o rompimento desse fundo. Nesse caso a gente vai ter só esse exemplo mais ou menos aqui. Contem quantos candles existem entre o topo e o rompimento desse topo, entre o fundo e o rompimento desse fundo. Se tiver ali por volta de 20 candles, aí você está no tempo gráfico ideal. Se existem mais do que isso, você está no tempo gráfico muito grande, aquele topo deve ser desconsiderado naquele tempo gráfico, você deve aumentar o tempo gráfico. Ou se você estiver vendo apenas um candle para baixo, como por exemplo, mais ou menos aqui, ó, a gente percebe que só existe um candle aqui, a gente não precisa considerar isso daqui como um topo. A gente colocaria aqui no gráfico de 1 hora, no de 4 horas, e a gente ia ver que isso daqui é um topo. Mas no gráfico diário é apenas um candle.
Pronto, depois que você entende essa questão dos 17 candles entre um topo e outro, que você deve ter ali os 17 candles, fica bem mais fácil de você identificar numa movimentação os topos e os fundos ali daquela onda. Se você está numa onda de longo prazo, numa onda de médio prazo, numa onda de curto prazo, enfim. Mas além disso, você também deve utilizar algumas ferramentas que facilitam muito. Eu vou colocar aqui, por exemplo, essa movimentação aqui de topo. Se a gente der um zoom nela, como que a gente sabe, enquanto a gente está nessa movimentação, então imagina, o cenário atual do preço é esse. A gente não sabe o que vai acontecer de agora em diante. Como que a gente sabe quando foi formado um topo aqui, quando está começando a formar um topo, e que o preço, se demorar muito por volta dessa região, de fato vai ser concretizado, porque vai ter ali os 17 candles. Primeiro, com a formação de um candle que rompa a mínima do candle de alta anterior. Então a gente tem esse candle maior, a gente também tem esse, mas a gente pode falar que esse candle está dentro desse, né? O preço lateralizou aqui por volta dessa região. Então, de fato, a gente tem esse candle aqui como marcador. No instante, um candle rompe a mínima desse candle de alta e fecha abaixo desse patamar, a gente tem aqui o início da formação de um topo. Quando o preço de fato vai lá e demora 17 candles aproximadamente para romper o topo anterior, a gente sabe que a gente está no tempo gráfico ideal. Mas se a gente estiver ali naquele momento em que o preço começou a cair, como que a gente sabe que foi formado um topo ou não naquele cenário, naquele momento, é justamente com isso, com o rompimento da mínima do último candle de alta. Então esse foi o último candle de alta, depois disso o preço ficou lateralizado, esse candle ficou interno a esse, ficou dentro dele, né? A gente tem praticamente essa movimentação aqui, máxima desse candle e a mínima desse candle. Então notem, por mais que tenha existido uma sombra aqui, o fechamento, o corpo do candle está para baixo dessa máxima e dessa mínima, então tudo que está aqui dentro são candles internos a esse verde, a esse último verde aqui. No instante que ocorre aqui o rompimento dessa mínima, a gente tem aí a confirmação de um topo. Para saber depois se a gente está analisando o tempo gráfico certo, se a gente está fazendo a análise corretamente, basta mudar ali o cenário, conta quantos candles tem aqui do topo até o rompimento, a gente percebe que vai existir apenas 8 candles por volta desse patamar. 8 candles, 9 candles, depende mais ou menos de quanto que você considerar ali. Mas vai ser praticamente a metade do que eu falei. Beleza, você pode considerar, mas o ideal é 20. Então você tem a opção de colocar ali no gráfico de 4 horas. Você vai ter um visual melhor, você vai ficar ali entre esse meio termo, entre gráfico diário e gráfico de 4 horas, mas de qualquer forma você percebe que foi formado um topo aqui. E é assim que funciona a identificação de topos e fundos no gráfico. O fundo, de forma inversa à formação do topo, você vai perceber que, por exemplo, aqui, com o rompimento dessa máxima aqui desse candle de baixa, a gente teve a formação de um fundo. A gente conta aqui para ver se ele tem aproximadamente 20 candles de diferença entre o fundo anterior, de fato teve, então a gente pode considerar essa região aqui como uma região de fundo. Enfim, é justamente a forma inversa que você utilizou para identificar um topo. Eu espero que esse tutorial tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida, podem me dar um feedback que eu refaço aqui esse tutorial, se tiver ficado um pouco complicado de absorver isso, mas eu espero que tenha dado tudo certo, eu espero que essa explicação tenha ficado ok. Muito obrigado e até o próximo vídeo dessa série de tutoriais.